Muito bem, meus caros. Estamos aqui, domingo, 10 horas, uma live, uma experiência na sala de aula. Que experiência é essa? Experiência que eu vivi dando aula. E eu vou trazer aqui para vocês essa experiência na sala de aula. Então a live de hoje, uma experiência na sala de aula, só que é uma live que eu não vou ficar só nessa experiência, eu vou trazer essa experiência é o dado aí da realidade que eu estou puxando, para a gente aprofundar questões, né? Então essa experiência na sala de aula vai ser o mote da live de hoje, né? Lembrando aí um informe para vocês que eu não vou mais fazer a live às quintas. Eu entrava sempre às quintas às 8 horas e ao invés disso eu vou colocar para vocês alguns posts, e vídeo, né? Então sempre quinta-feira eu quero colocar um vídeo aí para vocês. Já tem um vídeo disponível no meu feed, quem não viu quiser dar uma olhada lá. Estou falando sobre relacionamento e enfatizando uma característica que as mulheres fazem com uma certa frequência, que é uma tendência que as mulheres têm de tentar mudar o homem, de mesmo percebendo os problemas ali no homem, ela tentar investir no relacionamento. Então isso é uma característica, uma tendência que a mulher tem. O homem também faz isso, também faz, mas a frequência desse comportamento, dessa atitude, é maior nas mulheres. Então tem um vídeo ali, um vídeo de não chega a 3 minutos, 2 minutos e meio ali, que está disponível no feed. E a ideia é essa, então toda quinta-feira, ali por volta das 8 horas, postar um novo vídeo para vocês. Então a live de hoje, senhores, uma experiência na sala de aula. Sejam bem-vindos. O que houve nessa sala de aula? Sala de aula, eu tive uma época da minha vida que eu dei aula em Santos. Tinha uma época que eu fazia as 3 cidades, Ourinhos, São Paulo e Santos. E em Santos eu dava aula numa faculdade lá. E eu comecei a dar aula para uma turma em Santos e foi em cima da minha relação com essa turma, o que foi ocorrendo ali na sala de aula, que é essa experiência que eu vou trazer aqui, para servir de gatilho para a gente aprofundar algumas questões, né? Então, o que aconteceu naquela sala de aula em Santos, né? Eu dando aula, era uma escola ligada à administração, ao marketing, né? E eu dava aula ali, dava aula de psicologia, dava aula de filosofia. E numa dessas aulas, se eu não me engano, era aula mais direcionada à psicologia, foi ocorrendo, eu peguei essa turma no início do semestre e comecei a dar ali as primeiras aulas e fui sentindo o impacto de um grande desânimo nos alunos, né? Os alunos desanimados, não tinha ali uma motivação. E eu comecei a achar, como eu não tinha muita experiência em sala de aula, eu comecei a achar que o problema estava comigo. Eu falei, é o conteúdo que eu estou usando, a minha didática que está errada. Então eu comecei a mudar o estilo da aula. Então, numa semana eu falava sobre um determinado assunto, na outra semana eu mudava o assunto. Aí eu tentava ser mais didático do que eu estava sendo. Então eu fui mudando ali os conteúdos e percebi que nada adiantava, que os alunos continuavam. Era assim uma apatia, uma prostração, e isso envolvia a sala de aula inteira. E aí eu comecei a me questionar, falei, gente, o que está acontecendo, né? O que acontece com essa sala, o que acontece com esses alunos? Aí eu comecei a perceber que o problema não estava comigo, não estava no conteúdo daquilo que eu estava falando, que tinha realmente um problema com esses alunos. E aí, levando isso na minha terapia pessoal lá com a Rose,
ela me deu uma ideia, ela falou assim, e se você perguntasse para eles, qual é assim o sonho deles, qual é o desejo deles, que tipo de expectativa eles têm, não só em relação à sua matéria, você pode fazer essa pergunta relacionada à sua matéria, mas também uma forma de você tentar se aproximar um pouco deles, assim, onde eles estão, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles pensam, né? Eu achei a ideia interessante, falei, acho que vale a pena tentar. Aí desci lá para a Baixada Santista na próxima semana com essa missão. Falei, vou perguntar para os alunos. E fiz isso, não comecei a aula com nenhum conteúdo, com nenhuma matéria, nada. Criei ali um certo clima, um certo ambiente para conversar com os alunos e comecei a perguntar para eles sobre os sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo, né? O que você quer? Que tipo de expectativa você tem em relação à vida? Perguntava também em relação à minha matéria. E eles começaram a falar, né? Então eles começaram... O que eles falaram? O que eles falaram é muito interessante. E é a resposta deles que é o que eu vou trazer para a gente aprofundar aqui na live de hoje. Então eles começaram a falar. Então o que eles falaram? Eles falaram assim, André... Então teve um aluno lá que disse assim, André, alunos jovens, né? Alunos ali na faixa 17, 18 anos, alguns com um pouco mais de idade, mas alunos jovens. E 20 e poucos. E aí um aluno disse assim, a primeira resposta foi assim, professor, eu quero uma Pajero, né? Uma Pajero, aquele carro, uma marca de carro da Mitsubishi, né? Então ele disse, eu quero uma Pajero. Aí um outro disse, eu quero um apartamento de frente para o mar. Então um queria uma Pajero, um carro da Mitsubishi, o outro queria um apartamento de frente para o mar. O outro disse assim, eu queria ganhar na Mega Sena. Então, eu queria ganhar na Mega Sena. Aí o outro disse de uma forma mais direta, não Mega Sena, mas eu quero dinheiro, né? Um outro um pouco mais ali sofisticado disse, eu queria status social, né? Ele queria ser reconhecido pela sociedade, então ter um certo status social. Ele mencionou assim alguma coisa um pouco no âmbito da política, como se ele... um certo desejo ali de ser um político com um certo poder, com uma certa notoriedade. Teve uma aluna que disse assim, eu quero um marido rico, né? Ela disse isso, ela disse, não, professor, eu quero um marido rico, né? Ela disse isso. E eu fui ficando assim impactado com as respostas. Claro que, né, são o que eles estão falando, são coisas que, né, todo mundo quer. Estão falando coisas boas. Né, uma Pajero Mitsubishi, que é um carro bom, um carro sofisticado, um carro esportivo, um carro confortável. Né, não há nada de errado nisso. Mas o problema aí, né, que estava ocorrendo é o foco deles, né? Então aí eles me deram então um conteúdo para eu começar a trabalhar com eles. Então você vê, a matéria mesmo eu já coloquei de lado e eu falei, primeiro eu preciso alcançar onde esses alunos estão e depois eu vou voltar para a matéria, né? E aí então o que eu fiz? Eu fui na lousa e coloquei todos esses desejos que eles tinham enumerado, né? A Pajero da Mitsubishi, o apartamento de frente para o mar, o marido rico, a Mega Sena, dinheiro, status social, então tudo isso aí que eles foram enumerando, eu coloquei dentro de um conjunto, né? Na lousa, puxei uma seta e abri um espaço e perguntei assim, o que é que vocês estão querendo? O que é isso que vocês estão querendo? Se a gente fosse dar um nome, então são objetos dispersos, né? São objetos que estão ali, cada objeto é diferente do outro,
mas eles podem ser colocados num conjunto, e esse conjunto tem um nome. Que nome é esse? Né? O que é que vocês querem? Então eu fui trabalhando com eles, é óbvio que eu não dei a resposta de imediato, eu esperei um pouco eles falar, então eles começaram a ficar curiosos, assim, eles começaram a se incomodar um pouco com a aula, porque a aula estava já levando em consideração o que eles tinham falado, né? Então assim, eles já estavam implicados na aula, então já não era uma aula sobre um assunto, né? Eu vou falar aqui sobre inteligência emocional, sobre um assunto que tá distante, né? Mas era uma aula que já envolvia a resposta deles, então eles começaram a ficar um pouco incomodados assim, e também isso trouxe um pouco de ação para a aula, assim, porque eles, como eles estavam implicados, o que estava na lousa ali era a resposta que eles tinham dado, então eles começou a despertar uma certa curiosidade neles. E então eu falei assim, o que é isso que vocês estão querendo, né? Eu coloquei tudo isso dentro de um conjunto, puxei uma seta, abri um balão ali, falei, o que é isso que vocês estão querendo? E a resposta que eu dei para eles foi, vocês querem poder. O que vocês estão querendo é poder. Só que qual é o problema disso? Então perceba que a sala ela estava apática, ela estava sem motivação, né? Não tinha, eram alunos sem ação, não tinha ação. Então o que eu comecei a trabalhar com eles? Eu comecei a trabalhar que para eles terem o poder, para você ir lá numa agência, comprar o carro da Mitsubishi, para você vir a ter o seu apartamento, né, de frente para o mar, enfim. Tem alguma coisa que você precisa fazer antes disso. Né? Então é isso que eu queria que eles se dessem conta. Assim. Então tudo bem, você tem esses desejos, e é interessante que esses desejos, eles surgem assim como uma espécie de delírio de onipotência. O que é um delírio de onipotência? Delírio de onipotência é assim, é como se você esfregasse a lâmpada, né, do gênio da lâmpada, então o gênio sai da lâmpada, e você olhasse para o gênio e falasse assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Olha, gênio, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então, os alunos estavam nessa posição de um delírio de onipotência, quer dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, sem perceber que para você buscar, né, para você obter esses objetos que eles buscam, há uma ação que você precisa realizar antes, né? Então eu comecei a trabalhar com eles o que é que vocês precisam realizar antes para que vocês obtenham isso. Então, o que eu queria que os alunos enxergassem ali e descobrissem é que eles precisavam buscar o conhecimento. Então eles tinham que buscar o conhecimento. Então o que era o conhecimento? Que era, na verdade, o verdadeiro poder. Então eles tinham ali uma busca, que era a busca do poder pelo poder. Eu quero porque eu quero, né? E eu quero porque eu quero ser poderoso. Eu quero porque eu quero esse status social, porque eu quero essa Pajero da Mitsubishi, porque eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu quero dinheiro, porque eu quero marido rico. Então eu quero porque eu quero. É o poder pelo poder. Então eu tentava mostrar para eles que tem alguma coisa que precisa vir antes, que é o quê? Que é o verdadeiro poder, que é a busca pelo conhecimento. Então, eu queria tirar os alunos desse delírio de onipotência. Desse delírio. O que é esse delírio de onipotência? Esse delírio de onipotência é você quer ser servido pela vida. Você acredita que a vida ela tem que vir na sua direção. E o que eu estava mostrando para eles é que eles precisam, né, eles precisavam ali realizar um movimento de ação na direção da vida. Então aí eu já não estou mais falando dos alunos insanos, né? Eu já estou falando para todos nós aqui, estou falando para vocês, estou falando para mim, do que nós precisamos fazer. Então esse pacote chamado vida cai no nosso colo, e o que nós precisamos fazer
com esse pacote, né? Esse pacote vida cai no nosso colo, o que nós precisamos fazer com esse pacote? Então, a vida, principalmente a vida do jovem, ela é caótica. O que significa isso? Significa que ela é fragmentada, que ela é sem sentido. Então nós podemos viver a nossa vida de uma forma robótica, de uma forma automática, sem sentido. Então as partes da nossa vida não se relacionam. Então nós temos que fazer uma trajetória de ir desse caráter caótico da vida, fragmentado da vida, e a gente precisa dar uma configuração orgânica à nossa vida, ou seja, que a nossa vida tenha um sentido, que as partes da nossa vida se harmonizem num sentido, numa profundidade, num objetivo real. Nós temos que dar à nossa vida uma direção e um objetivo real. Então percebam que esses alunos, eles não exerciam a vontade numa direção, eles não davam uma direção, eles ficavam ali mais como esse gênio da lâmpada, esfregavam a lâmpada, olhava para o gênio e falava, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então eles estavam nesse delírio de onipotência. Então eu queria tirá-los desse delírio de onipotência e mostrar que tinha alguma coisa que eles precisavam fazer antes. Então lá com eles eu coloquei que eles precisavam buscar o conhecimento. Teve uma aluna que ficou muito incomodada com a aula, muito incomodada. Ela falava assim, mas é assim? Mas é sempre assim? Ela dizia para mim, mas professor, você tem certeza? É sempre assim? Sempre... Ela ficou incomodadíssima com o conteúdo, porque o conteúdo pegou ela mesmo, né? E eu fiz para isso, né? Eu queria um pouco incomodar os alunos. Por quê? Porque a hora que você mexe com o aluno sente, e sentindo, é o que eu sempre falo para vocês, sentindo, você conhece, e se abre para o conhecimento, e conhecendo você transforma, né? Então eu queria mesmo fazer aquilo com os alunos para que eles começassem a disparar dentro deles essa vontade, essa iniciativa na busca de uma ação que começasse a fazer uma transformação. Transformação em que sentido? De você pegar essa configuração mais caótica, desorganizada da sua vida, e você a começar a dar uma organização, né? Buscar uma configuração orgânica, dar uma configuração orgânica à sua existência. Então, para que isso seja feito, né, nós precisamos de algumas etapas. Então, é sobre essas etapas que eu vou falar com vocês. Então, para que o jovem, né, a Lia Luft, que é uma escritora gaúcha, ela fala, eu sempre falo para vocês aqui isso, ela fala assim, não sei por que as pessoas querem tanto ser jovens, não sei por que nós temos essa obsessão por querer ser jovem, não sei por que o adulto mais maduro, o homem e a mulher que estão num processo de mais maturidade, por que tem esse anseio de querer ser jovem? Porque ser jovem é muito difícil, ali a Luft falava isso, ser jovem é muito difícil. Mas por que é difícil ser jovem? Porque o jovem não tem nada, porque o jovem não sabe nada, ele tem que ir atrás de tudo, ele tem que... ele não sabe nada da sua sexualidade, ele tem que buscar, né, como que é a minha sexualidade, como que eu vou viver a minha sexualidade, ele tem que desenvolver a sua sexualidade, ele tem que amadurecer a sua sexualidade. Então ele vai buscar ali o relacionamento com o parceiro, com a parceira. Então ele não sabe nada sobre isso, ele tem que descobrir tudo isso, daí ele tem que descobrir uma profissão, ele tem que descobrir que faculdade que ele vai fazer. Então é uma série de coisas que o jovem não tem nada, ele não tem carro, ele depende dos pais, ele não tem dinheiro, então assim, ele tem que ir atrás de tudo. Então ela dizia isso. Então o que é isso? Isso é uma configuração mais caótica e desorganizada da nossa vida. Então ao longo da nossa existência, nós temos que ir providenciando essa configuração mais orgânica da nossa vida, que as partes da nossa vida se harmonizam, e que a nossa vida tem um sentido e tem uma direção. Para que isso seja feito, nós temos que passar por algumas etapas, e é sobre essas etapas que eu vou falar aqui hoje. Tudo bem? Então,
o que acontecia lá com os alunos, qual era o grande problema dos alunos? Eles não se submetiam à realidade, ficavam só nessa questão dos desejos, eu quero isso, eu quero aquilo, e não havia uma ação. Então é fundamental que a gente saia em direção à realidade, que a gente saia em direção a uma ação, mesmo sem saber, né, num primeiro momento, eu não sei ainda o que eu quero, eu não sei ainda que direção vai dar um sentido maior e mais profundo à minha vida, mas você precisa começar esse processo. Então, não é ali esfregando a lâmpada do gênio e falando eu quero isso, eu quero aquilo, que você vai resolver a sua vida. Ao contrário, né, essa posição dos alunos deixava os alunos numa apatia, numa falta de ação muito grande, numa paralisia, a vida deles estava paralisada. E então, quando eu fiz aquela provocação para eles, né, na verdade vocês precisam buscar o verdadeiro poder, que é o conhecimento, e é o conhecimento que daí depois de um processo vai dar para vocês aquilo que vocês desejam, isso mexeu com os alunos, provocou os alunos, e foi ali um passo importante daquele semestre. Bom, então, isso que eu falei para os alunos, né, tem uma ação que você precisa fazer antes, para esses desejos serem realizados, tem uma ação que você precisa fazer antes, tem algo que precisa vir antes. Isso também se dá em relação à felicidade, né? Nós pensamos assim, eu quero muito ser feliz, né? A felicidade, ela é um objetivo que as pessoas colocam para si. Só que a gente não se dá conta que a felicidade é um efeito. Então tudo aquilo que estava no conjunto lá dos alunos, aquilo lá é um efeito, né, de alguma ação que precisa vir antes. E a felicidade é a mesma coisa. Eu quero ser feliz. Então, mas a felicidade, ela é um efeito de alguma ação que você precisa fazer antes. Então é sobre essa ação que nós precisamos fazer antes que eu vou falar hoje. O PIB no Brasil também é assim, né? Não é assim? Todo governante que chega como presidente do Brasil quer um grande PIB. Todos eles querem um grande PIB, por quê? Porque se o Brasil tiver um bom PIB, isso significa que a economia está bem, está girando bem. Se a economia está girando bem, isso significa que na próxima eleição eu vou me reeleger. Então todo presidente da República quer um grande PIB, né? Quer um PIBão. Só que para que a gente tenha um bom PIB, o PIB é um efeito, né? Tem toda uma ação que esses governantes precisam fazer antes, né? Que normalmente isso não é feito. Então na nossa vida é a mesma coisa. Eu quero muito ser feliz, mas a felicidade é um efeito. Então tem uma série de ações que você precisa fazer antes para que você venha a ser feliz. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é assim. Então são alguns itens aí que eu vou falar. Mas o primeiro item que eu quero falar é assim. Não acho que é o item mais importante, ele tem uma importância fundamental, mas o item mais importante ainda virá, né? Que é o que eu acho que é o ponto alto da live e é a verdadeira mensagem do que eu quero passar para vocês. Então assim, mas o primeiro ponto que é muito importante é você não pode se subordinar ao seu destino. Você não pode se deixar levar pelo seu destino. Mas André, o que você está querendo dizer com isso? É o seguinte. Então, nós nascemos dentro de um país, nós nascemos dentro de uma configuração externa, nós nascemos dentro de um modelo familiar. Dentro desse modelo familiar, essa mãe e esse pai têm um determinado gênio, têm uma determinada personalidade, têm um determinado caráter. Esse casal, eles se relacionam de uma determinada forma e você nasceu ali dentro dessa configuração, dentro desse modelo familiar. Então, tem características desse modelo familiar que são benéficas
e que são valorosas para você. Então essas características desse contexto que você nasceu e que você, nesse contexto inicial da sua história, isso que é bom, isso que é valoroso, você tem que agregar para você, e isso será uma bagagem boa que você vai levar para o seu futuro. Mas acontece também que no meio dessa configuração do modelo familiar, no meio dessa configuração inicial da sua história, existe uma série de bagagens ali que são bagagens que te atrapalham, que são bagagens que te perturbam, que são bagagens que te bloqueiam, que são bagagens que te travam. Então você não pode se deixar levar por isso, você não pode se subordinar ao seu destino, ou seja, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, a configuração familiar, do modelo familiar que eu pertenci era assim, e então eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo. Então, a partir do momento que você diz eu sou assim mesmo, você se subordina ao seu destino. Nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos fazer o enfrentamento do nosso destino. Nós precisamos processar o nosso passado. Isso é fundamental na vida. Então, vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo mais patológico para que fique claro. Então, vamos imaginar que você tem ali um pai que foi um alcoolista, um pai que tinha uma dependência do álcool. Então, é claro, você como filho, principalmente o filho homem, né, vai ter uma tendência a repetir esse pai. Então, esse filho ele vai ter uma tendência também a ser alcoolista. Então, há esse destino nesse filho. O que o filho tem que fazer com isso? Ele tem que lutar contra isso. Ele tem que conscientizar esse passado e processar esse passado dentro dele, para que ele não faça da vida dele uma repetição da vida deste pai. Isso é fundamental. Então você não pode aceitar passivamente, se subordinar passivamente ao seu destino. Então vamos imaginar ali que esse casal, pai e mãe, tenha sido um casal que brigou muito, que teve muitos conflitos, e que esse pai tinha uma tendência agressiva com essa mãe, tinha um posicionamento, uma postura agressiva com essa mãe. Então você como filho, ou você como filha, vai ter uma tendência a reproduzir isso na sua vida futura. Então isso fica cravado em você como uma espécie de destino. Então nós não podemos fazer a aceitação passiva do nosso destino. Nós temos que fazer o enfrentamento do nosso destino. Nós não podemos nos subordinar ao nosso destino. Então, se o pai tinha essa tendência agressiva com a mãe, a filha pode vir a buscar um marido que seja assim com ela, né? E o filho pode repetir isso com as mulheres da vida dele. Então há esse destino, há essa tendência cravada e marcada dentro desses filhos. Então você precisa fazer o enfrentamento disso, você precisa processar esse passado, sempre através da consciência. Só que esse processamento do passado, ele não será feito de um dia para o outro, não é uma coisa rápida, é uma luta que você vai ter que lutar todos os dias para que você conheça o seu passado. E aí então essa questão do autoconhecimento é fundamental, né? Não tem como você transformar essa configuração caótica da sua vida numa configuração orgânica, organizada, se você não passar pelo processo do autoconhecimento. Então o autoconhecimento é fundamental, você tem que olhar para a sua história, você tem que olhar para os seus pais, você tem que olhar para o modelo familiar que você pertenceu. Então isso é fundamental. Se você teve uma mãe que abandonou os filhos, né? Se você tem essa marca do abandono na sua infância, então você vai ter que tratar isso e trabalhar isso e processar isso dentro de você. De que forma? Você foi abandonado, mas você não pode se abandonar na vida. Então qual é o problema de quem foi abandonado? Quem foi abandonado tem uma tendência a fazer o quê com ele próprio? Tem uma tendência a se abandonar na vida. Então a partir do momento que você faz isso,
você simplesmente reproduz o seu destino, você simplesmente repete as marcas do seu passado, você faz essa repetição, ao invés de você processar o seu destino, né? Então nós não podemos fazer a subordinação, nós não podemos nos subordinar, nós não podemos nos deixar levar pelo destino da nossa história, da nossa configuração familiar. Então nós não podemos nos deixar guiar pelas circunstâncias em que nós, da configuração inicial da nossa vida. Uma forma da gente se manter assim na vida, sem esse enfrentamento do nosso passado, sem esse processamento do nosso passado, é através da vitimização, né? Você ficar ali, olha o que meu pai fez comigo, olha o que minha mãe fez comigo, olha a história que eu tive, o meu vizinho teve oportunidades, teve chances e eu não. Então você fica nessa lamentação, nessas queixas, nessa vitimização, e isso vai paralisar a sua ação. Quanto maior é a lamentação, menor é a sua ação e menor é a possibilidade de você realizar a transformação desse destino. Todos nós temos um destino, todos nós temos essas marcas do passado e todos nós temos que fazer o processamento desse passado, temos que transformá-lo. Então o primeiro item aí que eu queria trabalhar com vocês, para que a gente saia dessa configuração caótica da vida, que é a vida do jovem, né? Essa configuração mais desorganizada, e que a gente faça essa transformação para uma configuração mais orgânica da vida, que as partes da nossa vida não sejam partes fragmentadas, mas que essas partes estejam numa harmonia e a nossa vida tenha um sentido, tenha uma profundidade maior. Então o primeiro passo é esse: não se deixe subordinar pelo seu destino, não se deixe levar pelo seu destino. Então esse enfrentamento do destino através do conhecimento da sua história, processando o seu passado dentro de você, isso é um passo fundamental que todos nós temos que fazer. E aí vai passar por essa questão do autoconhecimento. Mas o item que eu queria dizer, que eu acho que é o item mais importante da live, que vai totalmente na contramão do que os alunos faziam lá na aula em Santos, que é o exemplo inicial da live. Então o que eu vou falar para vocês é exatamente o que os alunos não sabiam e não faziam, né? Que é para que a nossa vida tenha essa configuração orgânica, para que a nossa vida saia dessa desorganização, para que a nossa vida saia de um desarranjo, para que a nossa vida saia desse caráter fragmentado, é fundamental que a gente faça algo de útil para os outros. Isso é fundamental. Então, é algo que parece paradoxal, né? Como é que, André, eu indo na direção dos outros, como é que isso vai fazer com que eu melhore a minha vida? Como é que isso vai dar uma configuração orgânica ao caos da minha vida? E é exatamente isto que acontece quando você realiza uma ação útil na direção dos outros. Só que é claro que essa ação útil na direção dos outros tem que ter uma relação com a sua vocação. Mas como é que eu descubro a minha vocação? Você descobre a sua vocação através do autoconhecimento. Então é vivendo, é realmente trabalhando, é estudando, é indo na direção da ação e na direção da vida, não fazer lá o que os alunos faziam com o gênio da lâmpada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, saindo dessa posição passiva e indo para a ação, que você então vai descobrir a sua vocação. Só que muito importante, a gente acha que a vocação está na escolha da faculdade que você vai fazer com 17, com 18 anos. Vocação não é isso, né? Vocação é algo mais tardio.
Vocação é uma síntese que você realiza com as diferentes coisas que você fez e empreendeu na sua vida. Então você estudou inglês, você foi fazer faculdade de administração, você foi trabalhar num escritório, então todas essas etapas da sua história, a partir do momento que você começa a ter um pouco mais de experiência de vida e um pouco mais de maturidade, isso começa a sofrer uma síntese, isso começa a convergir para um ponto mais específico. Isso é a vocação. Então isso se dá depois dos 30 anos. Né? Então as pessoas colocam isso muito cedo na vida. Né? Eu com 17 anos eu já tenho que saber qual é a minha vocação. Não é assim. Com 17 anos você vai escolher lá uma profissão que você vai começar a sua carreira ali. Né? Então não significa que essa profissão esteja diretamente ligada à sua vocação. Então é até interessante que você escolha uma profissão, que você comece a trabalhar nessa profissão, que você comece ali a ganhar algum dinheiro nessa profissão. Aí você vai sair do estado de dependência que você tem dos seus pais. Então tudo isso é importante. Para que nesse processo você vá ganhando em mais autoconhecimento, e um dia você possa fazer essa síntese dessas diferentes coisas que você fez na vida. Por isso que é interessante uma certa diversidade, por isso que é interessante se o jovem fala assim, eu queria fazer teatro, vá fazer. Eu queria fazer aula de língua estrangeira, vá fazer. Eu queria viajar, vai viajar. Então por isso que é interessante que o jovem tenha uma certa diversidade, para que depois, com mais maturidade, isso vai ajudar na síntese, a que ele faça essa síntese da sua vocação. Então, para que a sua vida saia desse estágio, né, dessa configuração, que é a configuração de todos os jovens, né, todos nós, quando nós fomos jovens, nessa etapa da juventude, quando você sai da adolescência, ali você começa a sua juventude, todos nós passamos por essa fase, que é a fase da sua vida ser desorganizada, da sua vida ser mais caótica, né? Da sua vida ser mais... os elementos ali da sua vida serem mais fragmentários, né? Então assim, está tudo numa fragmentação, numa desordem, numa desorganização. Então como é que a sua vida pode atingir uma configuração mais orgânica, né? Que essas partes da sua vida tenham mais sentido e se harmonizem. Então é fundamental que você não se subordine ao seu destino, né? Já falamos sobre isso, que você não se coloque de uma forma passiva em relação ao seu destino e numa vitimização em relação ao seu destino, que você faça um enfrentamento do seu destino, processando o seu destino internamente. E é fundamental que você tenha uma ação útil na direção dos outros e que isso tenha uma relação com a sua vocação. Você não vai na direção do outro simplesmente por ir. Você vai na direção do outro fazendo algo que traga uma realização, uma satisfação a você. Então isso tem que estar ligado e tem que estar relacionado com a sua vocação. Só que essa questão da vocação, as pessoas idealizam muito. Então, André, a minha vocação é aquilo que quando eu for fazer, é aquilo que eu então vou ser ali perfeito. Não tem nada a ver com isso. Muitas vezes você pode realizar algo que é até bom, que é algo que você faz com uma certa habilidade, com uma certa eficácia, mas aquilo não é da sua vocação. Né? Então, aquilo não te traz uma realização maior, uma satisfação maior. Mas as pessoas... então, essa questão não é que você é perfeito ali naquilo que você faz. É que aquilo que você faz é algo que mexe mais com você, é algo que te realiza mais, é algo que te motiva mais, que te deixa mais motivado, que te deixa mais ligado, que te deixa mais vivo. Só que esse processo de você encontrar a sua vocação é um processo mais longo, não é ali na escolha com 17 anos, na escolha da faculdade que você vai fazer, que isso vai se dar. Então esse é um processo que demora mais tempo. Então eu gosto de falar da vocação
depois dos 30 anos, né? Eu acho interessante a gente ter os 30 anos. As pessoas falam um pouco da idade de Cristo, né? A idade de 33 anos. Então, o Jung falava, né, que com 33 anos nós realizamos a metanoia, que é uma mudança de direção da nossa vida. A nossa vida ganha uma mudança de direção. É claro que tem pessoas que fazem isso mais cedo, tem pessoas que fazem isso um pouco mais tarde, mas isso virá com o processo do autoconhecimento. Então, é fundamental, gente, fundamental a gente saber de uma regrinha da vida, de uma lei da vida, que é a salvação, né? Vou usar aqui uma palavra forte, a salvação está nos outros. A salvação está nos outros. Estou usando aqui salvação também num sentido. Tem um professor que eu tive na filosofia que eu adorava, porque ele dava Santo Agostinho, que é um autor que eu gosto muito, e ele estava explicando que a palavra salvação ela também está ligada à saúde. Então, para que a gente busque uma vida com mais saúde, para que a gente busque uma vida com mais equilíbrio entre corpo e alma, entre corpo e mente, é fundamental que a gente perceba que a salvação, a saúde, está quando nós direcionamos a nossa vida para os outros, fazendo algo de útil para os outros. E é claro que essa ação na direção dos outros ela precisa ser ética. Ela tem que ser ética. Você não vai usar o outro para usar o outro como escada, né? Senão você usa o outro como escada. Você usa o outro para se aproveitar das forças do outro para se beneficiar disso. Então você está explorando o outro. Então não é uma ação de exploração do outro, não é usar o outro como escada, é você ir na direção dos pontos que o outro precisa, dos pontos de sofrimento, dos pontos de fragilidade desse outro, você ir na direção dos pontos da necessidade desse outro, então é você ir na direção desse outro, e realizar algo que seja útil para o outro. Então isso tem que estar dentro da sua vocação. Então a sua vocação é aquilo que você faz, que você se realiza, que você gosta, mas é algo que você faz na direção do outro para melhorar o outro. Então quando o outro passar por você, quando a vida do outro encontrar a sua vida, ele precisa sair da relação com você melhor do que quando ele entrou. E isto é a forma mais eficaz que nós temos, né? A forma de ação para que a nossa vida saia de uma configuração caótica e caminhe para uma configuração orgânica. Claro que eu estou falando aqui de um processo da vida toda a nossa vida tem que ser pensada assim. Então vai chegar um dia que eu terminei esse processo e que minha vida atingiu uma perfeição. Claro que isso não existe. Então essa busca de uma configuração mais orgânica da vida é uma coisa que nós vamos buscar com 30 anos, com 40, com 50, com 60, com 70. É a busca da vida toda. Então esse é o sentido da vida. Aí aquelas coisas que os alunos enumeraram lá no início da live, né? A Pajero da Mitsubishi, o dinheiro, o apartamento na frente pro mar, aquelas coisas é o efeito final, isso está no final do processo. Então a hora que sobrou lá um dinheiro na sua conta do banco, você vai ver o que você vai fazer com aquilo, você vai comprar alguma coisa que você gosta, que te dê prazer, né? Mas isso está no final do processo e os alunos estavam colocando aquilo no início do processo. Esse é o erro, né? Então nós temos que buscar a perspectiva que os alunos tinham. Eu estou falando dos alunos lá para falar de todos nós, porque todos nós, né, nós nos colocamos assim na vida. Então, eu nada contra os alunos, né?
Eu adoro meus alunos, sempre adorei meus alunos. Nada contra os alunos, eu estou usando os alunos para servir aqui de referência de algo que nós fazemos, que eu faço, que você faz e que todos nós fazemos, que é uma perspectiva mais personalista da vida. Nós temos uma perspectiva mais personalista da vida. Nós acreditamos que na vida, o objetivo na vida é a gente buscar uma autorrealização. Não é isso. A nossa existência ela tem que transcender a nossa existência. Mas André, o que você está querendo dizer com isso? O que é a minha existência transcender a minha existência? É que a sua existência não pode ter como referência você mesmo. A sua existência tem que ter como referência o outro. Você tem que fazer um bem ao outro. Você tem que fazer um trabalho útil ao outro. E isso vai estar inserido na sua ação no mundo, através da sua profissão. Isso vai estar inserido através dos seus vínculos, seus vínculos de amizade, seus vínculos de família. Então, tudo na sua vida você tem que pensar não no sentido de uma perspectiva personalista, ou seja, o que importa sou eu. Então, é aquela ideia que eu sempre falo para vocês, a pior escolha é a escolha por você mesmo. A pior escolha é a escolha por você mesmo. Então nós temos que direcionar essa perspectiva mais personalista, essa perspectiva mais de autorrealização. Nós temos que sair dessa perspectiva para ir na direção do outro. Como é que nós fazemos isso, senhores? Só abrindo o coração, não tem outro caminho. É abrindo o coração, Então, é aquela história, por isso que sempre a gente cai na questão do amor. Porque como é que eu vou abandonar essa perspectiva de autorrealização? Como é que eu vou abandonar essa perspectiva egocêntrica? Como é que eu vou abandonar essa perspectiva de olhar o meu próprio umbigo o tempo inteiro? Como é que eu vou abandonar essa perspectiva de só ficar comigo, só me preocupar comigo, Então, a minha dor de cabeça, o meu estômago irritado, a minha enxaqueca, a pessoa... Primeiro que nós ficamos o tempo inteiro no nosso corpo, o tempo inteiro o corpo, porque o meu corpo isso, eu sinto um quente, eu sinto um frio, eu não sei, eu tenho um arrepio aqui na nuca, eu acho que eu vou ficar doente. Então, nós não conseguimos nem sair do nosso próprio corpo, Então, nós temos essa autorreferência o tempo inteiro em nós. Nós estamos o tempo inteiro dentro dessa perspectiva personalista da vida, dentro dessa perspectiva de autorrealização. É isso que os alunos estavam, os objetos lá que os alunos colocavam como objetos de desejo, era isso que eles estavam fazendo. Era uma perspectiva egocêntrica, era uma perspectiva de autorrealização, era uma perspectiva personalista na vida. E nós temos que ter essa atitude de transcender a nossa existência. A nossa existência não pode estar direcionada para nós mesmos. A nossa existência tem que transcender a nós mesmos. Nós temos que fazer essa ponte na direção dos outros. Aqui a Patrícia disse que gosta do Santo Agostinho, que também gosta do Santo Agostinho. A Aline está dizendo que se lembrou da resposta do Hélio Pellegrino. Da resposta do Hélio Pellegrino que deu para Clarice Lispector. O Hélio Pellegrino foi já falecido, foi um grande psicanalista que o Brasil teve. Ele teve uma grande atuação política na época da ditadura de 64. Então, e o Hélio Pellegrino escreveu artigos, se eu não me engano, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e os artigos eram muito bonitos. Esses artigos depois foram colocados em livros e estão pedindo referências de leitura. Então, referência de leitura, porque o que acontece? Qual que é o problema de referência de leitura? Bom, referência de leitura é Santo Agostinho, Confissões de Santo Agostinho, Cidade de Deus de Santo Agostinho, o Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. Como referência eu daria isso. Mas assim, o importante é que a gente perceba que esse tipo de conhecimento não é um conhecimento técnico, não é técnico. Então eu vou
buscar um conhecimento técnico para aplicar na minha vida e através dessas técnicas a minha vida vai funcionar. Não é técnico, né? É um processo que nós temos que viver sempre passando pelo sentimento, né? Que é esse processo de transformar a configuração caótica da nossa vida para um todo orgânico, que a nossa vida tenha um todo orgânico. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? A melhor forma da gente fazer isso é percebendo que nós temos que transcender a nossa existência. O que é transcender a nossa existência? A nossa existência ela não pode estar voltada para nós, né? A pior escolha que você pode fazer é a escolha por você mesmo. A nossa existência tem que estar voltada para um trabalho útil na direção dos outros. Nós temos que caminhar na direção dos outros. A salvação, no sentido de saúde, está nos outros. Então, só que o que acontece? Os entraves do nosso passado, do nosso destino, vão provocar impedimentos em nós. Então nós temos que conhecer o nosso passado, nós temos que conhecer o nosso destino para que a gente possa transformá-lo. Então nós não podemos nos submeter, nos subordinar numa aceitação passiva do nosso destino. Nós temos que conhecer o nosso destino e processá-lo dentro de nós. Senão fica aquela coisa, o meu pai era um dependente de álcool, era um alcoolista, e eu tenho essa tendência dentro de mim, e eu também serei, eu vou ser. Então eu sou assim porque o meu pai era assim. Então você fica nessa repetição do seu destino sem realizar uma transformação. Então isso é fundamental para que você se liberte dessas amarras do passado e se coloque cada vez mais nessa disponibilidade na direção de realizar algo de útil para os outros. Então olha que como a vida ela é paradoxal, né? É saindo, né, e indo na direção do outro, né? E é claro que isso só pode ser feito numa ação ética. Eu não vou usar o outro como escada, eu não vou usar o outro para explorar o outro, eu não vou usar o outro para me dar bem, então eu vou explorar o outro para me dar bem na vida. Então não é isso. Então essa ação tem que ser ética. Então para que eu saia de mim, dessa perspectiva de autorreferência que eu tenho na vida, de só ficar comigo, e vá na direção do outro, isso é possível através do afeto e através do amor. Então esse passado, porque o passado, os traumas do passado, eles pesam sobre nós. E eles roubam a nossa energia, eles roubam a nossa disponibilidade. Então se você ficar carregando essa mala pesada do passado, quando você precisa fazer essa ponte na direção de uma entrega afetiva maior, na direção dos outros, através do seu trabalho, através da sua ação, você vai ter dificuldade de fazer isso porque você vai estar preso a essas amarras do passado. Então, é fundamental que você não se subordine ao seu destino. É fundamental que você não tenha uma atitude passiva em relação ao seu destino. Você precisa fazer um enfrentamento do seu destino e transformar esse passado para que você possa abrir o seu coração na direção dos outros. Tudo bem? E é claro que nesse processo nós buscamos algumas fugas, alguns refúgios, né? Então, por exemplo, os alunos lá de Santos estavam numa espécie de fuga, né? Eles queriam ser servidos eles estavam numa perspectiva completamente inversa, que eles queriam ser servidos pela vida, né? Eles queriam que a vida viesse na direção deles, e era exatamente o contrário que eles precisam fazer. Eles precisavam ir na direção da vida, e a partir do momento que nós vamos na direção da vida, a nossa vida vai saindo dessa configuração mais caótica e vai adquirindo um todo mais orgânico, né? Um todo mais harmonioso e organizado. Só que isso é um trabalho para a vida toda, e é isso também que é o tesão da vida, né? É isso também que é o prazer da vida, a gente buscando isso todos os dias, né? E é algo que nós vamos fazer com realização, porque essa ação útil que você vai empreender na direção do outro, ela tem a ver
com a sua vocação, né? Então, sair dessa perspectiva personalista, autocentrada, onipotente, egocêntrica, para uma perspectiva de atender ao outro, de buscar realizar um trabalho útil na direção do outro. Tudo isso que eu falei para vocês, eu posso resumir aqui num gesto com as minhas mãos, tá? É engraçado isso, né? A gente fala e de repente um único gesto explica toda a live. Interessante. Como de repente uma ação simples explica, dá o sentido de tudo isso que eu estou falando há quase 1 hora, né? Então eu estou aqui 1 hora falando e eu vou aqui com as minhas mãos, eu vou fazer um gesto que vai explicar tudo isso que eu falei até agora, né? Então, a ideia, eu não sei se através do celular aqui vai pegar bem o gesto, mas deixa eu me afastar aqui um pouco. Mas a ideia é mais ou menos assim, né? Então, é sair de uma perspectiva voltada para você. Então, aqui as minhas mãos estão fechadas para mim, a abertura da minha mão está fechada para mim, e nós temos que fazer isso, né? Então, a abertura da mão está voltada ao outro, né? Então, todo o resumo da live é isso aqui, né? Então, nós temos que sair dessa perspectiva das mãos, né? Então, as minhas mãos estão fechadas para mim, elas abrem, a abertura é para mim, direcionada para mim. Então, essa é a perspectiva do jovem, né? O jovem pensa assim. E ao longo do processo de amadurecimento, nós temos que ir abandonando essa atitude personalista, de autorrealização, egocêntrica da vida, para que a gente faça a abertura da mão para o outro, né? E ao fazer pelo outro, aí sim você vai fazer verdadeiramente por você, né? Essa é a lei da vida, né? Ao fazer pelo outro, aí sim você faz verdadeiramente, aí isso vai ter realmente um efeito profundo e transformador na sua vida. A sua vida vai deixando de ter essa configuração caótica para ir adquirindo pouco a pouco essa configuração mais orgânica, com sentido, com profundidade, né? Uma vida em que você se sinta mais vivo na vida, né? O objetivo da vida é que você se sinta mais vivo na vida. Nós podemos viver a vida de uma forma meio morta, né? Nós podemos estar meio mortos na vida, né? E o objetivo é que a gente esteja vivo na vida. Então, resumindo, né, o resumo da ópera é que o que vale e o que dá sentido é o quanto você foi, você é e você será capaz de amar os outros, né? Então, o resumo aqui da ópera é o que vale mesmo na vida e o que dá sentido à vida é o quanto você foi, o quanto você é e o quanto você será capaz de amar os outros. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui, equilíbrio, fazer pelo outro e esquecer de si. Esse é o equilíbrio, né? Mas aí que é o paradoxal, né? Daí acrescenta aqui, fazer por nós mesmos e esquecer dos outros. Então, porque existe uma coisa que é paradoxal, né? Que é assim, nós acreditamos, nós vivemos muito invertidos, né? No sentido real das coisas, emocionalmente nós invertemos o sentido. Então nós acreditamos que ao fazer essa ação útil para o outro, que nós estamos nos esquecendo, né? Que a gente, que na verdade a gente está assim, a gente está abandonando a gente, que eu não estou fazendo nada por mim, eu estou me prejudicando. E é exatamente esse o pulo do gato, né? É exatamente esse o grande lance da vida. Que a hora que você faz uma ponte de afeto e de amor na direção do outro,
aí sim você faz verdadeiramente por você. Né? É assim que o Santo Agostinho entendia a caridade, né? Amando o outro, você se ama. Olha só, amando o outro, você se ama. E ao se amar, você ama a Deus. Né? O Santo Agostinho entendia a caridade como uma linha de uma ligação direta com Deus, mas o primeiro que tem que ser amado é o outro. Né? Então, amando o outro, você se ama, e se amando, você ama a Deus. Então, é aquela história, né? Aquilo que você faz ao outro é aquilo que você faz para você. Então, isso, quando nós estamos nessa inversão, nós acreditamos que ao ir na direção do outro, nós estamos nos prejudicando. E, na verdade, não. Né? Ao ir na direção do outro, é aí que a gente realmente se atende. E aí, sim, fazendo isso, aqueles itens que os alunos colocaram no início da live, lá na aula em Santos, aquilo, né, você pode ir atrás daquilo. Você fala, eu quero ter uma Pajero, eu quero ter um apartamento na praia. Aí você vai atrás dessas coisas. Mas isso é o final do processo. Né? Isso não é o objetivo inicial, como os alunos estavam colocando. Né? Tudo bem, gente? Já passei muito da hora aí. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei fazer essa live. E obrigado pelas perguntas, pelas manifestações. E é isso aí, gente. Vamos juntos. Então, quinta-feira, eu venho com um novo vídeo para vocês. Já tem um vídeo disponível no feed sobre relacionamentos. Eu estou trazendo uma característica que as mulheres praticam nos relacionamentos. E sempre o que eu falo não é julgamento, né? Tem gente que pode achar assim, ele tá criticando as mulheres. Não, estou levando um conhecimento, né? O objetivo é levar um conhecimento. Então é isso, um novo vídeo aí para vocês disponível no feed. Quem não viu está disponível. E quinta que vem eu venho com um novo vídeo e na próximo domingo uma live, como sempre, senhores. Fiquem bem, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.